é o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cordeiro eterno de Deus, imolado, se autoexplodiu em graça na cruz antes de todas as criações. Hoje eu leio no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, é um texto, uma das últimas falas de Jesus aos seus discípulos, ao ar livre. Daí em diante tudo vai ficando mais indoors, ceia, conversas mais íntimas, portas fechadas, pacto da traição. Aí quando ele sai outra vez para o ar livre, no horto do Getsêmani, ele vem a ser preso e o resto é history, você já sabe. E aqui ele ouve os discípulos falando das construções do templo, como o templo feito por Herodes era uma coisa extraordinária, enorme, bem construído, faraônico. Era uma maravilha da arquitetura. O templo judaico construído pelo rei Herodes o Grande. E as pedras, os ornamentos, os presentes que eles receberam do mundo inteiro para adornar o edifício. E era disso que eles falavam. E Jesus ouvia e os interrompeu dizendo: vocês veem essas coisas maravilhosas, grandes, enormes? Ouçam-me, dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como não ficou aproximadamente 40 anos depois de Jesus ter dito isso, ou seja, uma geração daquela época, uma geração bíblica, após uma geração de 40 anos, Jerusalém foi sitiada completamente pelos romanos, pelo general Tito, e mesmo com ordens de Tito que não derrubassem o templo e evitassem destruir a cidade, houve uma loucura, um ensandecimento coletivo, e eles queimaram e destruíram tudo e não deixaram ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então os discípulos perguntaram: Mestre, quando sucederá isto? E qual será? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Em Mateus 24 e em Marcos 13, eles associam essa pergunta não apenas à destruição do templo, mas à volta de Jesus, do Messias, do Filho do Homem. Eles queriam e incluíam na pergunta essa questão também. De modo que aqui Jesus responde a duas perguntas: sobre a destruição do templo e sobre a volta do Filho do Homem. E especialmente aqui em Lucas, você tem que abrir em Lucas 21 para me entender, para me compreender. Ele começa respondendo do meio da história. Porque a cronologia da história, conforme sucedeu, e quando Lucas escreveu isso aqui, o templo ainda não tinha sido derrubado, o templo ainda estava em vigência quando esse texto de Lucas foi escrito. A história inteira, na sua cronologia, começa no verso 12. Porque ele começa dizendo: olha, vede que não sejais enganados, no verso 8, aí fala dos falsos cristos, de um monte de situações, até que se chega ao verso 12, onde ele explica: antes, porém, dessas coisas que eu acabei de dizer,
vem essas. Logo, a cronologia começa no verso 12, que são as coisas iniciais. A saber, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Isso nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, em todas as narrativas do primeiro século. Lançarão mão de vós, lançarão e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas. Nós vimos isso em abundância, especialmente até o ano 70, enquanto as sinagogas tiveram poder. Elas foram muito fortes na região de Israel e elas sempre foram fortes mesmo fora de Israel. Na Ásia Menor, você vê nos dias de João, no fim do primeiro século, elas estavam ainda com a força extraordinária de perseguir cristãos. De modo que Jesus disse, antes do que eu falei há pouco, começa assim: perseguição minimalista, sinagogas, vocês, meus discípulos perseguidos por judeus obcecados, fanáticos, que não podiam suportar a existência de uma seita judaica que rompia completamente com os valores e os significados do judaísmo. Por isso, vocês vão ser colocados por eles nos cárceres. Como eles não têm poder de justiçar vocês, eles levarão vocês à presença de reis, de governadores, de procônsules. Tudo isso por causa do Evangelho, por causa do meu nome, da minha palavra. Mas quando isso estiver acontecendo, lembrem-se, é para que vocês deem testemunho e anunciem desassombradamente. E não tenham nenhum medo, nem preocupação quando esses dias chegarem. Não temam que vocês irão responder, porque eu mesmo, eu Jesus, pelo meu Espírito, habitando em vocês, darei a vocês boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. Foi como aconteceu com Paulo, com Estevão, com tantos milhares de outros que enfrentaram as piores situações e martírios e tiveram sabedoria e luz, graça e poder para enfrentar todas as coisas e permanecerem inabaláveis. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e muitos de vocês serão mortos assim. Sereis também odiados por causa do Evangelho, não é por causa da igreja evangélica, não, isso aí é blasfêmia. É por causa de Jesus, do Evangelho puro e simples, do compromisso com o que Jesus fez e ensinou, e somente isto. Eles não suportarão e perseguirão vocês por causa da simplicidade dessa obediência. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Vocês espírito, vocês alma, vocês consciência, continuarão intactos. Eles podem queimar vocês, mas a cabeça espiritual, a mente de vocês, o espírito de vocês permanecerá intangível, intocável. E é na vossa perseverança, na resiliência, na ousadia da fé, da não desistência, que ganhareis as vossas almas. Quando vocês, no entanto, virem Jerusalém sitiada de exércitos, como eles só vieram a ver 40 anos depois, como eu já disse, nos dias do general Tito, quando chegar esse dia, saibam que Jerusalém será devastada, conforme Daniel capítulo 9, verso 26, já tinha predito antes, e numa quantidade enorme de outros textos, como aqui mesmo, como em Mateus 21, 41, como em Mateus 22, de 7 a 8, são textos que diziam que chegaria aquela hora em que Jerusalém ia ser devastada. Então,
Nesse dia, os que estiverem aqui em volta na Judéia, corram para as montanhas. Foi assim que eles fizeram e foi assim que se salvaram. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, saiam correndo, porque não vai sobrar nada. E os que estiverem nos campos, nem cheguem perto, fiquem longe. Porque aqueles dias serão dias de vingança, para se cumprir o que está escrito acerca de Jerusalém, que é uma cidade que não se converte, que vive sob mentira, escravidão, legalismo, religião, porém sem conversão do coração a Deus. Nesses dias se cumprirão palavras antigas que dizem: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Sim, serão dias em que haverá grande aflição na terra, e no mundo inteiro haverá ira contra esse povo. Esse povo vai viver a experiência de caminhar pelo chão da terra sob ira. Eles cairão em muitos lugares, aqui, ali, além, ao fio da espada, e serão levados presos cativos para todas as nações da terra, e ficarão tempos e tempos e tempos entre essas nações. Centenas de anos, séculos passarão, porque eu digo a vocês que até que os tempos dos gentios, os tempos da globalidade, que naqueles dias ainda nem existia, mas que estava chegando com os romanos e nunca mais cessaria, até que os tempos da prevalência absoluta dos gentios, dos povos para além do mar, que hoje nós chamamos de todas as nações da terra, até que esse tempo, essa hora, esse zeitgeist cesse, Jerusalém será pisada por eles e será objeto de uma tara político-geográfica religiosa por séculos e séculos e milênios. Aí a gente chega ao verso 24 e a gente só está no ano 70 da era cristã. O que passa disso foi Jesus dizendo: haverá um tempo enorme em que eles vão ser levados cativos, esses judeus, para o mundo inteiro. E só vão começar a voltar de lá quando esse aeon cessar e iniciar um novo tempo. E eles começarão a voltar, e Jerusalém, no entanto, continuará pisada até que chegue a hora final dessa virada, que nenhum homem sabe qual é e não tem poder para adiantar esse relógio, nem esses dias. Então, começa agora, na sequência do verso 24, você vem ao verso 8, que é onde Jesus começa a dizer como se deveria viver enquanto isto. Enquanto Jerusalém é destruída e os judeus são dispersos pelo mundo inteiro, cabem milhares de anos, centenas de anos, dezenas de séculos e séculos. E ele diz e descreve como se vai viver, o que se vai encontrar. Está dizendo: enquanto isto, no paralelo, na vida de vocês, depois de perseguidos e mortos, vocês também vão ser dispersos pelo mundo inteiro. Vejam como é que vocês têm que viver. Verso 8. Vede que não sejais enganados. Essa é a grande advertência de Jesus o tempo todo. É cuidado com a mente, com o engano, com a dissimulação, com a falsificação, com o estelionato, com o falso evangelho, com o falso profeta, com o falso pastor,
vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome. Não é em nome de Satanás, é em meu nome, é em nome de Jesus. Muitos em meu nome, dizendo: sou eu, sou o representante, estou aqui em nome de Jesus, sou profeta dele. E também vão marcar a hora da minha volta, vão dizer: chegou a hora. Vão escrever livros escatológicos, milhões vão ficar esperando, enganados, no adventismo da minha volta, com hora e dia marcados. Não os sigais, Jesus está dizendo, não vão atrás deles. Não deem ouvidos, haverá isso para todo lado. Nesse mesmo tempo, também, vocês vão começar a ouvir cada vez mais. De um lado são falsos cristos, falsas religiões, falsos profetas. De um outro lado, é o eco das guerras, a conversa das guerras, é a política das guerras. Vocês vão ouvir falar de guerras. Vocês vão ouvir falar de revoluções. Não fiquem assustados. É assim mesmo. Pois é necessário que primeiro aconteçam muitas guerras, muitas revoluções, muita convulsão social, política, econômica, mas o fim ainda não será logo, ainda tem muita água passando por debaixo da ponte da história. Então vai chegar um tempo lá adiante, em que a humanidade terá poder de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Será tão visível que todos ficarão sabendo instantaneamente, porque no passado uma nação guerreava contra outra nação e as notícias disso só chegavam meses e anos depois. Aqui não, há uma instantaneidade descritiva. Então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, haverá manifestações sísmicas poderosas. A natureza estará em estado de contorção. Haverá epidemias, fomes diversas. A maioria da humanidade dormirá com fome todos os dias. Isso acontecerá em continentes, em vários lugares. Também aparecerão coisas espantosas, coisas inimagináveis, coisas que jamais se poderia pensar que existiriam e aparecerão, chocantes, com todos os poderes das tecnologias mágicas. E também haverá grandes sinais do céu. Coisas esquisitas, estranhas, começarão a se manifestar. Haverá, por exemplo, muita preocupação com a atmosfera da Terra, com a incidência e a entrada do Sol na atmosfera. Haverá desordens que atingirão o nosso sistema solar. Cometas, estrelas, no sentido de astros celestes, aparecerão como ameaças súbitas sobre a Terra. Enquanto isto, os homens no planeta viverão de cabeças erguidas, apavorados com o que está acontecendo com o equilíbrio do planeta. E haverá, por causa disso, muita angústia entre as nações, muita angústia na terra. Crianças angustiadas, adolescentes angustiados, pais de famílias angustiados. O que vai acontecer com o planeta? Porque todos estarão em perplexidade. Porque os mares ficarão gordos, enormes, aumentarão. E o bramido das águas do mar apavorarão a terra. Ilhas, continentes estarão sob a ameaça de inundação, populações aos milhões
sob risco, um medo, um descontrole na natureza, gerando perplexidade. Enquanto isso, haverá homens que irão andando pela rua, de repente desmaiarão de terror. Um síndrome do pânico para todo lado, gente que vai cair nas praças, nas esquinas. Pessoas que irão ao mercado e terão crise de angústia no mercado, se jogarão em posições fetais e agônicas, sem conseguirem explicar a aflição das suas almas, nem dos seus corações. Porque a angústia será a batuta, regendo os passos das agonias dos homens que viverão em perplexidade, se sentindo pequenos e diminuídos diante do esmagamento da natureza, em estado de revolta contra a agressão humana. Por isso, haverá na terra, no meio de tantos medos, de tantas guerras, de tantas possibilidades de autodestruição e de destruição, é que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que podem acontecer com a terra. Pois os poderes dos céus serão abalados. Eles vão brincar com os alicerces da matéria e vão mexer na estrutura da matéria. Então, no meio dessa agonia, desses desmaios de desespero, de pânico, dessa vontade global de suicídio, então, e só então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, vocês não são desses que não têm esperança e que vivem apenas o ciclo agônico da história. Não. Tu, porém, ao começarem estas coisas a suceder, onde vocês virem o menor sinal delas, encham-se de regozijo ao invés de medo. Levantem a cabeça, não com terror, mas com esperança, porque o dia da redenção se aproxima. O dia da regeneração da terra, o dia da regeneração do planeta se aproxima. Por isso, não tenham medo, andem pela fé, transcendam a calamidade olhando para o dia da redenção que se aproxima. Se esse dia pode chegar e me encontrar ainda aqui, ou pode ser que o dia dessa redenção me apanhe aqui e me remeta para lá. Mas para mim, a cada dia, seja porque Jesus vem para mim, ou seja porque eu estou voltando para Ele, o dia dessa redenção, o dia da vitória sobre toda angústia, sobre todo medo, sobre todo pânico, sobre toda maldade, sobre toda iniquidade, esse dia se aproxima, esse dia chega, esse dia vem, e em teu nome, Jesus, eu te imploro, planta essa esperança no coração de milhões, porque do contrário ninguém aguentará, ninguém suportará, e todos sucumbirão. É o que eu te imploro, planta essa esperança, esse espigão de graça, poder e salvação
na mente de cada um desses que estão me vendo e ouvindo agora. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém.